Sendo que é noticiado hoje que, nesta altura, estará em cima da mesa um plano extra, um plano de ajuda extra, ou paralelo àquele dos 110 mil milhões, que variará entre os 60 e os 70 mil milhões, e a notícia que é hoje avançada pelo Económico diz mesmo que também em Bruxelas, aliás, também a Comissão Europeia estará a oferecer incentivos aos investidores para que aceitem renegociar a dívida helénica. Parece-lhe que a evolução a que se tem assistido na Grécia levou alguns países, e falávamos há momentos sobre isso, nomeadamente os maiores da Europa, a França e a própria Alemanha, que é a líder deste pelotão, tem havido uma maior consciencialização, têm sentido maiores preocupações ou nem por isso? Que é sempre uma questão que se coloca. Será que mesmo neste ponto em que parece que já foi descontado um haircut na Grécia, não há uma posição que obrigue nesta altura esses países mais fortes a tentarem liderar o pelotão e dizer não, vamos ajudar novamente porque não há alternativa, ou deixamos cair e depois podem ver outros a cair? Aqui a situação da zona euro é muito complicada, como é óbvio. A Alemanha não se pode dar a luxo de sair, porque senão vai ter provavelmente um custo muito superior do que fizer, entre aspas, o financiamento ou o apoio aos países periféricos. E, por outro lado, qualquer um destes países periféricos fica numa situação muito difícil se pretender sair do euro. Por isso, essa circunstância do desaparecimento do euro acho que não deve ser posta em cima da mesa, porque tem toda a gente a perder. Não quer dizer que não possa acontecer. Agora, na minha leitura, acho que a probabilidade de isso acontecer é muito baixa. Porque é um lose-lose-lose situation. Ninguém ganha com isso. Tendo dito isto, a perspectiva da Alemanha continua a ser ainda bastante simplista. Eles estão numa situação confortável, felizmente, e por mérito próprio, aliás, todo o mérito é deles. Estão a crescer a taxas acima da média, 3,5%, o que é bastante positivo. E como tal, eles veem que este problema não é tanto um problema deles, tão diretamente. Agora, o que é que vai acontecer? Não sabemos. E aqui voltamos à questão que a mim parece a principal da União Europeia, que é a questão política. A falta de vontade ou a falta de capacidade de resolução deste problema. Até agora, toda esta crise foi considerada como uma crise de falta de liquidez. Agora, finalmente, está-se a chegar à conclusão que é uma crise de solvabilidade. E esta é a palavra que todos os investidores internacionais com quem eu tenho falado apontam. Não tem a ver com falta de liquidez, com falta de dinheiro, por isso não adianta estar a tirar dinheiro para este problema, porque ele daqui a 3 anos ou daqui a 6 meses vai voltar. O que é preciso sim é atacar o problema pela raiz, ou seja, é atacar a capacidade de pagamento dessa dívida de duas formas. Uma, aumentando a capacidade de produção, daí aumentando a riqueza, que é a forma mais longa e mais difícil e mais tortuosa devido ao peso excessivo que a dívida tem. A outra é a chamada haircut ou restructuring ou o que for, o que na prática, em termos muito simples, significa não pagar parte da dívida. Basicamente, são estas as duas questões que estão em cima da mesa. E a parte política dentro da União Europeia está com muitas dificuldades de encarar qualquer uma delas. Por isso é que está, entre aspas, a empurrar com a barriga o problema, à espera que ele se resolva por si próprio. Olhando para esta questão dos 60, 70 mil milhões extra, de outro, ou por outro ângulo, sim, não poderá abrir antecedentes para outros países, nomeadamente os que já foram auxiliados, a Irlanda e também Portugal? Não poderá dar algum alívio extra com um sentido aqui um pouco negativo para não cumprirem com tanto rigor, porque sabem que, à semelhança do que aconteceu na Grécia, verificando-se naturalmente esta situação, que poderão ter uma ajuda extra dentro da ajuda extra? Esse é um ponto muito válido e que eu preferia, nesse prisma, que essa ajuda não fosse dada. Agora, porque estou mesmo a ver, e o ponto a que se estava a referir acho que era esse, estamos mesmo a ver aqui em Portugal, daqui a 6 meses, e tal, afinal não deu. A execução não correu dentro do previsto. Tivemos um feriado, não conseguimos produzir tanto como estávamos à espera. Agora, falando um bocadinho mais a sério, esse é um risco, claro. Agora, o outro lado da moeda é haver um default imediato.
quando as instituições não estão preparadas para fazer. E quando digo instituições, não é tanto em Bruxelas, mas sim os próprios bancos. E a questão de base aqui, e a questão, uma das razões que é apontada do que eu dizia há pouco, porque a União Europeia está a empurrar, ou aparentemente a empurrar com a barriga, é para dar tempo a que o balanço dos bancos fique mais equilibrado e mais sólido, mais robusto, para poderem aguentar com um corte ou com um default parcial da dívida destes países. Olhando para o regresso, já aqui falamos de forma indireta nesse assunto, Portugal está previsto que regresse aos mercados para se financiar de forma autónoma e em maturidades longas a partir de 2013. A Grécia estava previsto para o próximo ano e, à partida, tudo indica que perante esta situação não vai ter capacidade. A questão é tentar perceber, e eu sei que nesta altura é difícil, mas seria interessante saber a opinião do Pedro em relação a isto. Será que Portugal vai ter capacidade de regressar ao mercado já em 2013, sabendo naturalmente que nesta altura ainda estamos numa fase muito embrionária deste novo processo? Portugal foi ao mercado ontem, não foi? Ou hoje de manhã? Sim, foi ontem. Para emitir bilhetes a 3 meses. Eu acho que a questão que pergunto que tem que se pôr não é essa, não é se tem capacidade de ir ou não, é se as condições a que consegue aceder o mercado, os juros e o prazo, são vantajosas ou não. Se não forem vantajosas, eu acho que não há interesse absolutamente nenhum em ir ao mercado só para ir ao mercado. Sinceramente, para mim, isso não é uma questão. Pedro, olhando para outra questão, os testes de stress na Europa, da Banca Europeia, e que no passado deixaram algumas marcas pela negativa, nomeadamente com o caso irlandês, agora iam ser divulgados este mês, foram adiadas, não se sabe bem para quando, mas algumas fontes dão a entender, nomeadamente a Wall Street Journal, que poderá ser em julho, ou seja, daqui a um mês. Mas a questão mais curiosa nestes estudos, ou nestes testes, se lhes quisermos chamar assim, é que foram adiados porque vai ter que haver uma nova análise, uma nova apresentação de dados por parte das instituições, uma segunda análise, e diz a Autoridade Bancária Europeia que se deveu a erros e a dados irrealistas. O que é que poderá querer significar estes dados irrealistas? Será que a banca está a tentar, de alguma forma, mostrar uma montra mais bonita do que aquela que realmente tem? Eu não diria isso. Aliás, não posso dizer isso por várias razões, entre as quais não conheço os números concretos. Mas nem me parece que seja essa a postura da banca. O que eu acho é que, efetivamente, nos últimos 2 meses, as circunstâncias em muitos destes países, nomeadamente Portugal, alteraram-se significativamente. O custo de financiamento para estes próprios países, o preço a que muito do papel que estes bancos têm em carteira está substancialmente diferente do que estava há um mês atrás, ou um mês e meio atrás. E eu quero acreditar que será essa o motivo, ou será esse aquilo a que eles chamam de irrealistas. Tendo dito isto, acho que é extremamente positivo tomarem esta posição, ou seja, é preferível esperar, fazer um compasso de espera e dar credibilidade e ter a certeza que os números e que os resultados que sairão desses testes de stress são realmente válidos, do que aconteceu há 2 anos atrás. Desta vez é tolerância zero. Exato. Exatamente, porque há 2 anos atrás aquilo foi, usando aqui um colocadismo, foi pior a emenda que o soneto. Ou seja, o mercado não acreditou, porque os analistas sabem olhar para os números melhor que ninguém. E a ideia que ficou foi que isto seria apenas para inglês ver e que seria para acalmar mais o mercado de retalho, os aforradores individuais, do que propriamente as instituições ou os investidores profissionais. Com esta medida, e sem conhecer em detalhe exatamente ao que é que se estão a referir, acredito que seja essa a perspectiva, por isso acho positivo. Do lado português, há 4 instituições que vão participar, que vão ser avaliadas: sim, claro. A Caixa Geral de Depósitos, BCP, BES e BPI. Sabemos das estratégias que estão a adotar estas instituições, nomeadamente a emissão de obrigações com garantias do Estado. À partida, os rácios deverão estar garantidos para ter uma nota favorável nestes testes. Sim, os rácios Tier 1, sim, claro. E
todos os esforços estão a ser feitos pelas entidades para atingir os 10% recomendados pela Troika. Por isso, acredito que sim, não conheço os balanços destes bancos, mas acho que são bem geridos por equipas profissionais e que estão a fazer, obviamente, o máximo possível que podem fazer para manter as instituições saudáveis e lucrativas também. Pedro, muito obrigado pela participação no Mercado Global. A análise de Pedro Costa Félix, analista da Capital Strategies.